Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema que é muito importante você entender. Eu quero falar do Deus do impossível. Eu quero falar que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E o tema de hoje, o Deus do impossível, vai abranger algo que é novidade, vamos dizer assim. As pessoas não entendem, não podem compreender os mistérios do Senhor. E nós sabemos que para a terminação da obra do Senhor vai ser como começou. Que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O mundo foi criado pela palavra. O mundo vive pela palavra e o mundo vai ser destruído pela palavra. Mas muitas vezes nós não entendemos os mistérios do Senhor. Quando o Senhor criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, Ele criou Adão e Eva para procriar. Veja que os outros seres, como os anjos, os mundos que não caíram, não foram assim como o homem. Deus criou o homem para definir uma situação que começou lá no céu. E nós vemos então que do homem sai milhões e milhões de espermatozoides. E a mulher, sendo a terra, é plantado. Então, na realidade, o que as pessoas não entendem é o grande plano do Senhor. Quando Adão pecou, o fruto dele era mau. E dentro dele houve uma guerra entre o bem e o mal. E nós temos essa herança de Adão. É para que durante o dia nós pensamos coisas boas, pensamos coisas más. E conforme nós pensamos, a Bíblia diz que como o homem imagina no seu coração, ele é. Na realidade, o que eu vou falar hoje é uma coisa que é novidade. Para mim também foi novidade. O grande plano do Senhor é que nós devemos voltar à santidade ou voltar às raízes. Entende? Ou seja, ser santo como o Senhor é santo. Sede santo como eu sou santo. Sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Quando é que nós podemos ser santos? Santo quer dizer separado. Quando nós estamos na palavra de Deus, nós somos separados do mundo, do Deus desse século. E quando nós fazemos a vontade da carne, fazemos a vontade do Deus desse século, que é o diabo, que tem cegado as pessoas. Então, quando Adão e Eva pecaram, na realidade a glória de Deus se retirou deles. Mas eles eram a imagem e semelhança de Deus. Deus deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma coisa que pode nos levar para o céu ou para o inferno. Entende? Depende daquilo que você age, que você fala, que você manifesta. É que dá oportunidade para Deus ou para o diabo trabalhar na tua vida. É como uma pessoa que de repente ganhasse uma grande fortuna, mas não soubesse lidar com dinheiro. Logo, logo ele ficaria pobre. Ou também poderia ficar avarento e oprimir as pessoas e ficar muito rico, mas não ter no que gastar, como gastar. Porque, na realidade, nós não temos o poder sobre a morte, nem mesmo sobre a vida. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus, que Ele nos usa como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor, sem pecado, mas sujeito a pecar. Então nós entendemos que essa história de dizer que, na realidade, uma vez salvo, salvo para sempre, não é real. Porque se fosse assim, os anjos não teriam caído. E nós, muitas vezes, se não vigiarmos, como disse Paulo, depois da gente ter pregado para muita gente, a gente mesmo vira se perder. Então, o se salvar ou se perder não está na mão de Deus, nem do diabo.
mas está nas tuas mãos. Se você agir corretamente, segundo os princípios do Senhor, você terá vida eterna. Se não, você terá uma vida eterna no inferno com o diabo e os seus anjos. Não se engane, as pessoas buscam a Deus apenas por bênçãos. Entende? Eles querem a bênção, mas não querem o abençoador. Eles querem a bênção, mas do jeito deles. E a gente vê um grande engano que a humanidade está caindo. Achar que basta aceitar Jesus como seu Salvador, você está salvo. É um engano. Você tem que aceitar Ele como seu Salvador e Senhor, e Mestre, e Médico, e teu defensor. Entende? Aquele que te defende das lutas, dos problemas, das dificuldades. Aquele que está pronto. Mas você precisa entender que assim como quando a gente vai no supermercado, ou mesmo na farmácia, comprar um produto, a gente tem que ver as observâncias que tem que ser feitas, as contraindicações, o prazo de validade, o que você não deve comer. Então, aceitar a Jesus não é como as pessoas dizem, basta aceitar Jesus como seu Salvador e está salvo. Não é. Na realidade, tem implicações que você deve ler nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. E você vai ver então que, na realidade, o nosso dever como cristão, como atalaia, é testemunhar a respeito da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, mas nós não temos poder de converter ou de convencer ninguém. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo, quando a pessoa dá oportunidade. Se a pessoa não der oportunidade para o Espírito, ele pode ter aceitado Jesus. Ele pode ter feito até os protocolos, vamos dizer assim, conhecer a palavra, passar pelas águas, ter o Espírito Santo. Mas ter o Espírito Santo não é sinal de ser vitorioso. Entende? O Espírito é um amigo que te conduz quando você permite. E você então tem que buscar, cavar fundo, como disse o Senhor Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas querem serem salvas, mas se prestarem atenção, nós vemos que o mundo está perdido. O mundo jaz no maligno, assim disse o Senhor, e assim nós temos visto. Só não vê quem não quer, porque o barco está afundando. Mas as pessoas acham que uma denominação, as pessoas acham que por estar numa denominação que tem teólogos, que tem tanta gente sábia, que ele não precisa fazer nada, basta estar lá. Mas tem muitas outras coisas nas letrinhas miúdas que você tem que olhar, como num contrato, quando a gente faz com uma imobiliária, uma construtora, ou mesmo do trabalho. Veja, o patrão, a firma nos pega para trabalhar, mas se vê, ela tem as normas dela e tem períodos de adaptação ao trabalho. Entende? Se você não prestar atenção, se você não andar segundo o critério da firma, você não passa na experiência. Então, este mundo que nós estamos vivendo aqui, na verdade a gente nasce no inferno, porque a terra é o inferno, entende? Esse globo terrestre que você está vendo bonito e tal, se você pudesse ver espiritualmente, são trevas que você não enxerga, um palmo diante do nariz. Se você perceber, você vê que na realidade a gente nasce no pecado, vive no pecado, é dominado pelo pecado o dia inteiro, como disse Paulo. Ele sabia que a lei era santa, justa, boa, ele tinha prazer na lei, mas dentro dele outra lei guerreava. Repara, irmãos, nós precisamos prestar atenção. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Você tem que basear a sua palavra, a sua crença, apenas na palavra de Deus. Entende? E nós vemos que
grande engano de todo mundo é achar que, vamos dizer assim, ele pode estar em adultério, ele pode ser fornicador, ele pode ser assim um drogado, ele pode ser assim um macumbeiro, ele pode matar, roubar. E ele aceita Jesus e simplesmente é salvo. É verdade. A nossa salvação é como um seguro de vida. Você faz um seguro de vida. Se você pagar as prestações direitinho, se houver um acidente ou você morrer, os seus parentes vão receber. Você pode receber em vida. Mas se você não pagar, a primeira coisa que o seguro vai ver são as cláusulas. Se você não tiver em dias, você não vai receber. Assim também é a nossa salvação, como foi a do ladrão lá na cruz. Ele reconheceu que eles estavam pagando porque tinham feito coisas assim, contrárias à sociedade e contrárias a Deus. Mas que Cristo era justo. E ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando estiver na tua glória. Jesus disse: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, Jesus falou para ele naquele tempo: você vai estar comigo no paraíso. Mas na realidade, nem mesmo Jesus foi no paraíso naquele dia. Pelo contrário, ele desceu aos infernos. E lá ele venceu a morte, venceu o pecado. Eles não tiveram com que segurar ele, porque ele era inocente. E ele trouxe então aqueles que morreram acreditando nele. Entende isso? E as pessoas não entendem isso. Basta dizer que aceita Jesus, não precisa fazer mais nada. Mas enquanto você tiver vida, você tem que obedecer a palavra de Deus. Entende isso? A palavra salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Será. Está no futuro. Nós temos que permanecer fiéis às Escrituras, à palavra de Deus. Não em palavra de teólogo. Não em pensamentos de homens que não podem provar nas Escrituras. Isso é muito importante, irmãos, você entender isto. Porque muita gente vai cair, como a gente vê a idolatria. Porque idolatria não é só imagem de escultura. Idolatria pode ser um filho, pode ser esposo, pode ser esposa, pode ser dinheiro, pode ser isso, pode ser aquilo. Quer dizer, qualquer coisa que ocupe a tua mente mais do que a Deus, não agrada a Deus. E Deus não vai correr o risco de levar o ladrão, vamos dizer, sem ter convertido. Deus não vai levar a prostituta, Deus não vai levar o assassino, Deus não vai levar o drogado, Deus não vai levar alguém que não ama Ele para viver eternamente com Ele. A gente precisa ver, a misericórdia tem limite. Deus é bom, é misericordioso, é paciente, tem tolerado, vamos dizer assim, o homem, porque nenhum de nós teria assim coragem de pegar um pedaço de uma ferida de câncer e abrir e pôr no corpo. Ninguém faria isso. Jesus fez isso. Ele tomou sobre si os teus pecados, as tuas misérias, a tua indignidade. Ele pôs no seu corpo e ele disse: venha como está, mas você vai ter que mudar. Como você pode ser dependente do Senhor? Como você pode querer usufruir aqui na terra praticando coisas erradas conscientemente? Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e as pessoas não prestam atenção. Ele acha que pode deitar, enrolar, pintar, porque está na igreja. Ou pode deitar, rolar, pintar e de repente ela aceita Jesus. Mas ele não vê que se ele morre no erro, sem ter confessado, e confessado, vamos dizer, não é só de boca, de coração, porque Deus conhece o nosso interior. Deus sabe se você está falando a verdade ou não.
Então, não basta você estar no pecado e você ouve uma boa pregação e você aceita Jesus. Entende? Mas você continua no pecado. O Espírito Santo não vai te forçar a nada. Ele é apenas um amigo. E acredito mesmo que a dor do Espírito Santo é grande, porque habita no homem impuro como nós somos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o Deus do impossível que eu estou mostrando hoje para vocês é aquele que pode transformar um joio num trigo. Porque ele tem o poder da vida e da morte. Ele tem o poder sobre os 4 elementos da natureza. Ele pode criar, ele pode fazer, ele pode desfazer. Ele pode levantar e pode abater. Entende isso? Então, é um seguro de vida quando a pessoa aceita Jesus e de repente ele morre. Ele não teve tempo de praticar obra. Então, aquele seguro de Cristo cobre. Mas quando você aceita Jesus e vive na promiscuidade, vive assim nos deleites da carne, vive segundo, vamos dizer, o Deus desse século, que cega o entendimento do homem, como Deus pode te salvar? Se o Senhor não perdoou nem o seu próprio Filho, quando assumiu os nossos pecados, entende? Hoje, porque você pode queixar que não sabia, não sabia porque não quis, porque a Bíblia está aí. Não sabia porque fez vistas grossas. Os acontecimentos estão aí, tudo está acontecendo, só não vê quem não quer. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, presta atenção. Ao homem foi dado o poder de procriar. Então, quando o homem tem contato com a mulher representa a terra. E o homem planta, entende? O sêmen dele na mulher. São 300, 400 milhões de serizinhos vivos. Que um só é salvo, vamos dizer assim, agarra no óvulo da mamãe. E Deus ali então faz ele crescer e tal, esperando, como a gente quando faz uma plantação, de uma planta a gente quer os frutos. Deus quer os frutos. E muitas vezes a pessoa vive no deleite, ele não quer saber de Deus, não quer saber de religião, quer viver regaladamente, uma vida regaladamente neste mundo, servindo Deus desse século. Olha, quem de nós ia querer um empregado que ele quisesse fazer a vontade dele, que não quisesse obedecer? Quem de nós poria dentro da nossa casa alguém que fosse contrário ao nosso pensamento? Entende isso? Deus é justo e as pessoas ainda querem culpar a Ele pelas calamidades que está acontecendo. Entende? Sendo que a Bíblia é bem clara. O que o homem semear, ele vai colher. Então, hoje, a última igreja que Deus tem na face da terra é a Laodiceia, que é rica, orgulhosa, acha que não precisa de mais nada, que tem tudo e não sabe que é desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. Nós temos sofrido na realidade. O planeta está sofrendo, porque é o homem o causador do mal. Não culpe a Deus, Deus não tem culpa, porque Ele disse, o que o homem semear, ele vai colher. Ninguém se engane, achando que pode deitar e rolar. Basta ele aceitar Jesus. Mas vamos dizer que fosse assim. Mas a pessoa estava folgado, como diz lá em Ezequiel, né? De repente ele cometesse um deslize. Ah, mas Deus é tão bonzinho. E ele não se justifica. E vamos dizer que ele está andando e num desastre ele morre de repente. Ou ele leva um tiro, ou leva uma facada, ou de repente morre. É o dia dele morrer, ele morre sem ter se justificado. Acha que Deus vai salvar, vai ter peninha dele? As pessoas estão enganadas a respeito do Senhor. O Velho Testamento, na realidade,
Nós, no Novo Testamento, a gente se baseia na fé daqueles homens que não tiveram o que nós temos hoje, que nós temos o resumo de toda a história. Mas homens como Elias, como Eliseu, como, vamos dizer assim, Abraão, Isaac e Jacó. Repara, eles tiveram parte da história e eles fizeram a fé nascer confiando em Deus. Hoje a igreja vive da fé desses homens. Entende isso? Jesus veio na forma humana e se sujeitou à vontade do Pai. Demonstrou o amor de Deus. Entende? E fizeram o que fizeram com ele e fazem ainda. E querem ser salvos. Mas as pessoas estão tão cegos que não enxergam um palmo diante do nariz. O próprio Deus, em Isaías 29, de 9 a 14, mostra, e também Jesus ali na parábola do semeador, ele mostra que na realidade Deus não vai salvar o rebelde, Deus não vai salvar o indolente, Deus não vai salvar aquele que não quer ser salvo. Ninguém vai para o céu à força. Não se engane. O nosso Deus é bom, mas o nosso Deus é justiça. Jesus pagou um alto preço. E para você e eu, a gente sobreviver, é preciso estar no corpo de Cristo. Estar no corpo de Cristo é fazer a vontade de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. O membro não tem direito de decidir a sua salvação. A nossa salvação está na mão do Senhor. A nossa confiança deve estar no Senhor. E a gente deve, na verdade, se submeter a Deus. Nós vemos, por exemplo, ali em Ezequiel 33, que está falando a respeito do atalaia. Se você ler de 1 a 9, você vai ver que nós somos responsáveis pelo nosso irmão. A tua salvação depende da salvação do teu irmão. Porque se você for negligente e ele perecer, Deus vai cobrar de você. Mas se você der o recado, como eu estou dando o recado para vocês, entende? E você não quiser aceitar, eu estou livre do sangue de cada um de vocês. Então, a nossa salvação depende da salvação do nosso próximo. Porque os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, guarda os 4 primeiros mandamentos. Não ter outro Deus diante de Deus. Não fazer para si imagem de escultura. Não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E guardar o 4º mandamento. Esse é o dever do homem para com Deus. E para com o nosso próximo. É honrar pai e mãe. É não matar. É não roubar. É não dizer falso testemunho. Enfim, vocês conhecem muito bem. Então, a norma do juízo de Deus é os 10 mandamentos. Ninguém se engana. E quem tropeça num só é culpado de todos. Está lá em Tiago 2,10. Entende isso? Isso é muito importante, irmãos. As pessoas pensam que basta aceitar Jesus que está tudo garantido. O mundo vai se perder. Porque muita gente queixa da Igreja Católica. Realmente, ela é a mãe das meretrizes. Mas as filhinhas vestem como a mamãe. O pentecostal guarda 9 mandamentos. Quer dizer, guarda, admite 9 mandamentos. Então falta 1. O católico é 8. Então falta 2. Os judeus pregam a lei, admitem os 10 mandamentos, mas não aceitam Jesus. E os adventistas aceitam a Jesus, aceitam os 10 mandamentos, mas também não vivem no assim diz o Senhor. Se a gente prestar atenção, é o sujo falando no mal lavado. Ninguém é salvo por si mesmo. E eu vou dar um testemunho para vocês. Certa vez uma pessoa estava com AIDS.
e me chamaram para orar. E eu busco a direção do Senhor. E eu via, na verdade, o Senhor mostrava para mim, ela dentro de uma gaiola sentada, assim, no centro da gaiola, as portas abertas, mas ela não saía. E o Senhor falou para mim, eu vou curar ela, mas ela não vai me aceitar. E de fato, eu fui, preguei, Deus fez a obra, mas ela não aceitou a Jesus. Então, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não se engane, a semente do mal e a do bem estão juntas e vão até o fim. Mas o pior de tudo isso, irmãos, é que vai chegar um momento que nós já estamos vivendo, que está lá em Apocalipse, escrito assim, quem é santo, santifique-se mais, quem é justo, justifique mais, quem é puro, purifique-se mais, mas quem é ímpio, seja ímpio ainda. Vai ter um tempo, aqui nesta vida, não é na outra não, é nesta vida, que vai ter um basta. Nós agora estamos no tempo do juízo, entende? É a pequena angústia de Jacó. Nós estamos sendo peneirados. A nossa luta é mais interior do que o que você está vendo da destruição. Mas só que vai chegar uma hora que as pessoas não vão ter o poder mais de ser salvo. Aqui nesta vida, ele vai receber a recompensa. Ele vai ver a destruição e não vai poder. A Bíblia é clara, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Se você entendeu isto, dê um joinha, se inscreva, nos procure. A gente pode te ajudar. E Jesus está pronto para te salvar. Mas se você acha que a tua igreja não precisa, você acha que basta dizer que aceita Jesus, como a Apocalipse 3,14, né, que a Laodiceia é rica e orgulhosa. Ela nem é má totalmente e nem é santa. Então ela vive no mundo de pecado, achando que está salva. Mas a Bíblia diz que é miserável, pobre, cega, nua. Isso quem está falando é o Senhor, não sou eu. Na realidade, eu apenas estou emprestando a minha boca para o Senhor falar e falar com você. Ela não é totalmente do mundo, mas também não é santa, é morna. Ela não busca as vestes da justiça, que é Cristo Jesus. Ela não busca o ouro provado no fogo. Ela não põe o colírio nos olhos. Ela é a virgem que não quer ser desperta. Ela quer permanecer assim, desmaiadona. E poucos são os que vão se salvar por causa disso. Porque 8 bilhões de pessoas, quem não se enquadrar, quem não se santificar, quem não buscar justificação no Senhor, quem não procurar mudar o curso da sua história, vai ser destruído com o diabo e seus anjos. Que Deus te abençoe, que você possa entender e, na realidade, pedir a Deus que te dê o dom da obediência, o dom da santificação, sem a qual ninguém verá Deus.